Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. E hoje, para honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do 302º dia. Seguindo com o livro, iniciaremos a leitura do livro de Lamentações, capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 22. Também iniciaremos a leitura de Filemão, capítulo 1, versículo 1 ao 25. Salmos 101, versículos 1 ao 8 e Provérbios capítulo 26, versículo 20. E hoje, meus irmãos amados, iniciaremos a leitura do livro de Lamentações, que foi escrito pelo profeta Jeremias, provavelmente por volta de 586 a.C., logo após a destruição de Jerusalém pelos babilônios. O cenário é profundamente sombrio e emocional. O templo foi destruído, a cidade arrasada e o povo de Judá levado cativo. Jeremias escreveu a partir de Jerusalém, ou das redondezas, como um sobrevivente atônito e entristecido, usando uma poesia dolorosa para expressar o luto nacional. A obra tem 5 capítulos compostos como poemas de lamentação, e serve tanto como um memorial do juízo de Deus, quanto como um clamor por misericórdia. É um livro de dor, mas também de esperança. Em meio à destruição, Jeremias declara que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, mostrando que mesmo no juízo há compaixão. Na sequência, faremos o início da leitura da carta a Filemão, que foi escrita pelo apóstolo Paulo por volta de 60 a 62 depois de Cristo, enquanto ele estava preso em Roma. É uma epístola pessoal endereçada a Filemão, um cristão influente da igreja de Colossos. O tema central é a reconciliação entre Filemão e Onésimo, um escravo que havia fugido e encontrado Paulo, tornando-se cristão. Paulo intercede por Onésimo, pedindo que ele seja recebido de volta, não como escravo, mas como irmão amado. Apesar de curta, essa carta revela a sensibilidade pastoral de Paulo, sua habilidade diplomática e a aplicação prática do evangelho nas relações interpessoais. Escreve-se em um contexto onde o cristianismo começa a confrontar de forma sutil e transformadora as estruturas sociais da época. Então, hoje iniciaremos a leitura desses 2 livros tão importantes, mas antes vamos agradecer ao nosso Pai e pedir a direção para o estudo? Pai amado, graças te damos por tudo, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado e te pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai, pois somos errantes e totalmente dependentes da tua misericórdia. Te pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê a direção nessa leitura e que nós tenhamos o entendimento da tua palavra de acordo com a tua vontade. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Lamentações, capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 22. Aleph. Como já a solitária cidade outrora populosa, tornou-se como viúva, a que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Bet. Chora amargamente de noite e as lágrimas lhe correm pelo rosto. Entre todos os seus amantes, não tem quem a console. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se seus inimigos. Gimel. Judá foi levado ao exílio, afligido e sob grande servidão. Agora habita entre as nações sem encontrar descanso. Todos os seus perseguidores o apanharam nas suas angústias. Dalet. Os caminhos de Sião estão de luto, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desertas. Os seus sacerdotes vivem gemendo. As suas virgens estão tristes, e ela mesma se acha em amargura. E os seus adversários a dominam, os seus inimigos prosperam. Porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas transgressões. Os seus filhinhos tiveram de ir para o exílio na frente dos adversários. Val. Da filha de Sião já se passou todo o esplendor. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham exaustos na frente do perseguidor. Zaine. Agora que está aflita e andando sem rumo, Jerusalém se lembra de todas as coisas preciosas que teve nos tempos antigos. Ela se recorda de como seu povo caiu nas mãos do adversário,
sem que ninguém viesse socorrê-la, e de como os adversários a viram e deram risada da sua queda. Jerusalém pecou gravemente, por isso se tornou repugnante. Todos os que a honravam agora a desprezam, porque viram a sua nudez. Ela também geme e se retira envergonhada. A sua impureza está nas suas saias. Ela não pensava no que poderia acontecer. Por isso caiu de modo espantoso, e não tem quem a console. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se exalta. O adversário pôs a mão em todas as coisas preciosas dela. Ela viu as nações entrarem no seu santuário, apesar de teres proibido que entrassem na tua congregação. Todo o seu povo anda gemendo e à procura de pão. Trocaram as suas coisas preciosas por mantimento para poderem restaurar as forças. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Lâmede. Todos vocês que passam pelo caminho, será que isso não os comove? Olhem e vejam se há dor igual à minha, essa dor que me sobreveio como que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Lá do alto ele enviou fogo aos meus ossos, o qual se apoderou deles, estendeu uma rede aos meus pés e me fez voltar para trás. Deixou-me desolada e sofrendo todo o dia. Ele, com a sua mão, fez as minhas transgressões um jugo. Elas foram entretecidas e penduradas no meu pescoço. O Senhor abateu a minha força, e ele me entregou nas mãos deles, contra os quais não posso resistir. O Senhor dispersou todos os valentes que estavam comigo, convocou um exército contra mim, para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como num lagar a virgem filha de Judá. Por estas coisas eu choro, os meus olhos se desfazem em lágrimas, porque o Consolador que deveria restaurar as minhas forças se afastou de mim. Os meus filhos estão desolados, porque o inimigo prevaleceu. Sião estende as mãos e não há quem a console. O Senhor ordenou a respeito de Jacó que os seus vizinhos se tornem seus inimigos. Para eles, Jerusalém se tornou coisa imunda. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra a sua palavra. Escutem todos os povos e vejam a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Chamei os meus amantes, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos morreram na cidade, quando estavam à procura de mantimento para restaurarem as suas forças. Olha, Senhor, porque estou angustiada. A minha alma se agita, o meu coração está transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei contra ti. Lá fora a espada mata os filhos, aqui dentro a morte se propaga. Ouve-se os meus gemidos, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam da minha desgraça se alegram, porque tu as fizestes cair sobre mim. Mas quando trouxeres o dia que anunciaste, eles serão semelhantes a mim. Venham toda a iniquidade à tua presença e faze com eles como fizeste comigo, por causa de todas as minhas transgressões. Porque os meus gemidos são muitos e o meu coração desfalece. Como o Senhor na sua ira cobriu de nuvens a filha de Sião. Precipitou do céu à terra a glória de Israel, e no dia da sua ira não se lembrou do estrado de seus pés. O Senhor devorou todas as moradas de Jacó, e não teve piedade no seu furor. Derrubou as fortalezas da filha de Judá, lançou por terra e profanou o reino e os seus príncipes.
Gimel. No furor da sua ira, cortou toda a força de Israel, retirou a sua mão direita em face do inimigo. Consumiu Jacó como labareda de fogo que devora tudo ao seu redor. Dalet. Enteçou o seu arco como se fosse um inimigo, firmou a sua mão direita como se fosse um adversário. Destruiu tudo o que era formoso à vista, derramou o seu furor como fogo sobre a tenda da filha de Sião. E o Senhor se tornou como inimigo, devorando Israel. Devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação. Val. Demoliu com violência o seu tabernáculo como se fosse uma horta. Destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor, em Sião, entregou ao esquecimento as festas e o sábado, e na indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Zaine. O Senhor rejeitou o seu altar e detestou o seu santuário. Entregou nas mãos dos inimigos os muros dos seus castelos. Eles deram gritos na casa do Senhor, como se fosse dia de festa. Et. O Senhor resolveu destruir a muralha da filha de Sião, estendeu o cordel e não retirou a sua mão destruidora. Fez gemer a muralha e as paredes juntas enfraqueceram. TT. Os seus portões caíram por terra, ele quebrou e despedaçou as suas trancas. O seu rei e os seus príncipes estão entre as nações, onde já não vigora a lei. Seus profetas não recebem mais visões do Senhor. Iode. Os anciãos da filha de Sião estão sentados no chão em silêncio, lançam pó sobre a cabeça vestindo roupa feita de pano de saco. As virgens de Jerusalém abaixam a cabeça até o chão. Caf. Com lágrimas se consumiram os meus olhos, a minha alma se agita, o meu coração se derramou de angústia, por causa da calamidade da filha do meu povo. Porque crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Lâmede. Perguntam às suas mães o que temos para comer e beber, ao mesmo tempo em que desfalecem como o ferido pelas ruas da cidade, ou quando dão o último suspiro nos braços de sua mãe. Mãe. O que posso dizer? A quem você se assemelha, ó filha de Jerusalém? A quem posso compará-la para lhe trazer consolo, ó Virgem, filha de Sião? Porque a sua calamidade é tão grande como o mar. Quem poderá curá-la? Num. As visões que os seus profetas lhe anunciaram eram falsas e enganosas. Eles não expuseram a maldade do que você fazia para restaurarem a sua sorte, mas anunciaram visões falsas que a levaram ao cativeiro. Samic. Todos os que passam pelo caminho zombam, batendo palmas, vaiam e balançam a cabeça diante da filha de Jerusalém. Perguntam, é esta a cidade que chamavam de perfeição da formosura, a alegria de toda a terra? T. Todos os seus inimigos abrem a boca contra você, vaiam, rangem os dentes e dizem, nós acabamos com ela. Certamente, este é o dia que esperávamos. Conseguimos, esse dia chegou. Ain. O Senhor fez o que tinha em vista, cumpriu a ameaça que pronunciou desde os dias da antiguidade. Derrubou sem dó nem piedade, deixou que os inimigos se alegrassem por causa de você, e exultou o poder dos seus adversários. Tissadê. O coração do povo clama ao Senhor. Ó muralha da filha de Sião, que as suas lágrimas corram como um ribeiro de dia e de noite. Não descanse, que a menina dos seus olhos não pare de chorar. Cofe. Levante-se e clame de noite, no princípio das vigílias. Derrame como água o coração diante do Senhor. Levante a ele as suas mãos pela vida de seus filhos, que desfalecem de fome nas esquinas de todas as ruas.
Reche, vê, ó Senhor, e considera a quem tratastes assim. Será que as mulheres deviam comer o fruto de si mesmas, as crianças que elas tanto amam? Ou será que os sacerdotes e profetas deviam ser mortos no santuário do Senhor? Sim, os jovens e os velhos jazem por terra pelas ruas. As minhas virgens e os meus jovens foram mortos à espada. Tu os mataste no dia da tua ira, fizeste matança sem dó nem piedade. Taú, convocaste de toda parte terrores contra mim, como se fosse um dia de festa. Não houve quem escapasse ou ficaste com vida no dia da ira do Senhor. Os filhos que tive e criei, o meu inimigo os consumiu. Filemão, capítulo 1, versículo 1 ao 25. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo ao amado Filemão, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor e no seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para ordenar a você o que convém ser feito, prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus. Faço um pedido em favor do meu amado filho Onésimo, que gerei entre algemas. Antes, ele era inútil para você, atualmente, porém, é útil para você e para mim. Eu o estou mandando de volta a você. Ele, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo para que ele me servisse em seu lugar nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem o consentimento para que a sua bondade não venha a ser como uma obrigação, mas algo que é feito de livre vontade. Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre, não como escravo, mas muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Portanto, se você me considera companheiro, receba-o como receberia a mim. E se ele causou algum dano a você ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo isto. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, que eu receba de você no Senhor este benefício. Reanime o meu coração em Cristo. Certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você sabendo que fará mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepare-me também pousada, pois espero que, por meio das orações de vocês, eu lhe seja restituído. Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, mandam saudações a você. A graça do Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de todos vocês. Salmo 101, versículos 1 ao 8. Salmo de Davi. Cantarei a respeito da bondade e da justiça. A ti, Senhor, cantarei. Quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro? Em minha casa andarei com sinceridade de coração. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Detesto a conduta dos que se desviam. Nada disto se pegará em mim. Longe de mim o coração perverso, não quero conhecer o mal. Ao que às escondidas calunia o próximo, a esse destruirei.
O que tem olhar arrogante e coração orgulhoso, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não ficará em minha casa o que usa de fraude, o que fala mentiras não permanecerá diante dos meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor, dos que praticam a iniquidade. Provérbios capítulo 26, versículo 20. Sem lenha o fogo se apaga, e não havendo difamador, cessa a discórdia.